Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ontem, hoje e sempre. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, sonhe dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, São Vicente, São José e São Padre Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que não corrige a liturgia na sua igreja, ele pagará diante de Deus no julgamento final. Daí a necessidade da gente estar corrigindo, orientando, não com bravura, com ignorância, não. A gente deve ir pontuando, corrigindo devagar, com paciência, para que todos possam chegar ao conhecimento da beleza da liturgia. Um católico que conhece a liturgia da igreja jamais abandonará a igreja. Nunca. Quando que a gente vai conhecer toda a liturgia? Só no céu. Nem os melhores teólogos foram capazes de conhecer tudo da liturgia. A liturgia é um poço cristalino que a gente nunca vai dar quando chegar ao fundo dele. É muita coisa, é muita beleza. A liturgia é um pedaço do céu na terra. Por isso que a liturgia deve ser bem preparada, bem celebrada, com muito amor. Nós, sacerdotes, devemos esquecer tudo lá fora e celebrar a missa com tranquilidade. Eu conheço padres que mandam mãe sair correndo da igreja com o menino chorando, que briga. Isso não ajuda, Deus não quer isso. Tem que ter paciência. Eu já tive missa que quando eu fui pregar, menino chorando, aquela mãe que não tem noção que tem que sair lá fora para melhorar o choro do menino, depois voltar, e fica ali sacudindo e berrando. Você passa para as preces, vai, no final da missa, sem o choro do menino, você prega. Mas nunca brigar. É muito complicado isso. Você afugenta as pessoas. Eu estou falando isso que eu já fiz isso no início do meu ministério, muita besteira, inclusive em casamentos, que depois eu tive que amargar terrivelmente as consequências disso. Você briga com a criança na igreja, a mãe, o pai, a avó, o tio, tudo com raiva, os amigos, você atinge um monte de gente, que depois, às vezes, foge da igreja por culpa nossa. O símbolo da nossa fé é o creio. Quando foi escrito o creio? São dois creios. Tem um resumido e um mais longo. O mais longo a gente reza em algumas ocasiões. O símbolo apostólico foi feito pelos apóstolos. É o menorzinho.
anos 70, 80, por aí, da tradição da igreja. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É o símbolo da nossa fé. Ele dá o resumo de tudo que nós cremos. E um outro símbolo da fé é o creio niceno-constantinopolitano, que foi escrito no ano 381, para definir as verdades sobre Cristo. No catecismo tem os dois. E se você ler com bastante atenção, você vai ver que o símbolo da nossa fé, o creio, é o resumo da nossa fé. As irmãs carmelitas de Copenhague, que foram guilhotinadas, parece que 18 irmãs, na Revolução Francesa, antes delas serem guilhotinadas, elas fizeram a oração do creio, a profissão de fé. Então o creio é a profissão de fé que nós fazemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, tal. Depois creio em Jesus Cristo. Depois creio no Espírito Santo. Depois na igreja. O outro creio de 381, ele é maior. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis. E não teve princípio, não teve fim. Então vai muito bonito, ele é maior. Difícil até de decorar. Tem gente que decora, eu não dou conta. Mas ali é o símbolo da nossa fé. E o catecismo, ele faz um comentário geral. O início do catecismo é um comentário sobre o creio, sobre o símbolo da nossa fé. E aqui no meio do catecismo, mais ou menos, nós temos tudo sobre a liturgia. Por que a liturgia? O catecismo pergunta, por quê? Por que nós temos que ter missa? Por que nós temos que ter celebração? Quais são as ações litúrgicas na igreja? O que é liturgia na igreja? Só a missa? O que mais que é liturgia na igreja? Uma celebração da palavra que o diácono faz é liturgia. Uma celebração de exéquias que um ministro da comunhão faz é liturgia. A celebração do batismo, do casamento, a unção dos enfermos. Quando eu atendo uma confissão, é uma celebração litúrgica. Que a gente precisava, quando você tem tempo, você faz uma confissão mais celebrativa. Você pode até citar um texto da palavra de Deus que faz parte da catequese, da liturgia. Então a ação litúrgica, ela é uma ação de quem? Quem que é o responsável da liturgia? Quem faz acontecer a liturgia? É Cristo. Na ação litúrgica é Cristo que age, não é mais ninguém, é Cristo que age. Na missa, age na pessoa do sacerdote. Olha que coisa impressionante. O padre faz as vezes de Cristo, presidindo a Assembleia do povo de Deus reunida para a Páscoa. A missa no domingo, para nós católicos, é a Páscoa semanal. A liturgia, ela é um mistério. É um mistério que a gente nunca vai compreender tudo nesse mundo. Agora, quando a gente morrer, você entrar na luz de Deus, aí você vai entender o que é a liturgia. O livro do Apocalipse, ele é um livro que trabalha essa questão do mistério da liturgia. Fala da Jerusalém Celeste. Porque a Igreja Católica, ela está em 3 estágios. O estágio histórico, que é o nosso, que nós militamos na Igreja. Nós somos militantes na Igreja. Nós estamos nesse mundo. Nós somos uma milícia de batizados. A Igreja do Purgatório é uma igreja padecente. São as almas que estão no estado, não vão para o inferno, mas têm que passar por uma purificação para entrar no paraíso. E o céu, que é a igreja celeste. Então nós temos igreja militante, igreja padecente, igreja celeste. A gente reza isso na missa? Reza ou não reza? Na missa tem uma parte da missa chama anáfora. Alguém não sabe o que é anáfora? Levanta a mão. Anáfora. A anáfora é a oração eucarística
que começa com o prefácio. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Ali no início, né, da oração, depois tem o santo, depois do santo já começa a oração para a consagração do pão e do vinho, que serão transubstanciados no corpo e no sangue do Senhor. O pão e o vinho se transubstanciam. A substância, essa realidade que na linguagem filosófica chama de ontológica, do ser do pão e do ser do vinho, se transubstancia no ser do corpo, no ser do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é uma coisa bastante profunda. Então a anáfora é toda esta oração central ali na liturgia, que traz Cristo do céu ao altar nas oblatas do pão e do vinho consagrados. Isso é importantíssimo. Depois da consagração, a igreja reza. Primeiro um agradecimento, fazendo uma lembrança do Cristo, do Pai que nos deu Jesus. Depois você reza pela igreja militante. Você fala o nome do Papa, o nome do bispo e todo o povo. É a igreja militante, somos nós. Depois você reza para os defuntos, para os mortos. É a igreja padecente, é a igreja do purgatório. E depois você reza para a igreja celeste, citando Nossa Senhora, os mártires, os santos e os apóstolos. Ou seja, isto representa a comunhão da igreja. Nós somos um corpo em Cristo, que tem uma comunhão. Nós estamos em comunhão com os que padecem no purgatório, em comunhão com a igreja celeste. Isso é muito bonito e profundo. A liturgia é esta realidade que liga os católicos em todas as circunstâncias. Então, nossos familiares que estão no paraíso, os que estão no céu, nós fazemos comunhão com eles na missa. Somente a missa faz essa referência. Aqueles que estão no inferno, não tem como fazer comunhão com eles. É só a igreja perdida. Isso aí é uma realidade perdida. É um corpo místico, não de Cristo, mas o corpo místico da iniquidade, o mistério da iniquidade. O demônio e o inferno formam o mistério da iniquidade, que não se mistura com o mistério de Deus. Então a liturgia é esse mistério que nós nunca vamos compreender a sua profundidade. Nós vamos aprendendo ao longo da vida, e quando a gente ficar já velho, nós já vamos saber muita coisa da liturgia. Para isso nós precisamos ler o catecismo da Igreja Católica, sobre a liturgia, está aqui. Tem também um livro que está no missal. Nosso missal vai ser trocado agora. Nós estamos aguardando, já pagamos, estamos esperando chegar o novo missal, com algumas alterações. No missal, nós temos uma introdução, chama-se Introdução Geral ao Missal Romano. Ali tem todas as explicações da missa, sobre os ministros, sobre o altar, sobre o ambão, sobre a pia batismal, sobre os leitores, sobre o canto, está tudo ali explicado. E no lecionário, aquele livro vermelho grande, tem também uma introdução ao lecionário, que é toda uma teologia sobre a palavra de Deus e como deve ser usada a palavra de Deus na liturgia. Você pode comprar esse livro, os dois, num só, a Introdução Geral ao Missal Romano e ao Lecionário, nas edições CNBB. Se você entrar lá no site, você compra e chega na sua casa. Vale a pena, porque você vai estudando, vai lendo, explica tudo, o que é a comunhão na boca, comunhão na mão, comunhão de joelho, explica tudo isso, explica as procissões, como organiza a entrada para a missa, o papel do padre, o papel dos leigos, do diácono, está tudo lá. É impressionante, tudo certinho, como deve ser os forros do altar. A área da Cristo Veste, o altar é o centro da igreja, é a mesa, o santo sacrifício.
Qual deve ser a cor dos forros do altar? Sempre branco. Não precisa botar vermelho, nem verde, essas coisas como o pessoal faz. Não precisa não, sempre branco. A cor litúrgica é a roupa do padre. O padre que usa as cores litúrgicas, vocês já sabem o significado disso, não vou falar, nos tempos oportunos, próprios, né? Então, o mínimo possível, né? O altar, quando o altar é bonito, não se tampar ele tudo com forro. Pode ser um forro mais discreto, como ali, dá para você ver o altar. O altar é bonito. Ou se é um altar esculhambado, é melhor que tampa tudo. Porque um altar feio, porque tem gente que faz tanta coisa feia para Deus que dá dó, né? Então o ambão deve ser sempre livre, do jeito que está ali, não precisa botar fogo no ambão. Depois o padre vai fazer a pia batismal. Eu não consigo talvez ficar assim embaixo, são de sempre, né? E 8 lados. Não faz igual a da catedral não, porque é horrível. Parece um copo. Não parece a pia batismal, parece um copo. E outra coisa, colocou em cima. O padre Dom Dilma, quando morreu, vai ter que pagar diante do purgatório o sofrimento das velhas para subir para batizar os meninos ali. A pia batismal também deve ser bem com o estilo do altar e do ambão, que você entra na igreja, você contempla o altar, contempla o ambão, contempla a pia batismal, maravilhoso. No meu programa Oração da Manhã, nesses tempos, agora estou falando dessas coisas, da liturgia. Quem escuta vai aprendendo, né? Então a liturgia é essa beleza, são os sinais, a via sacra na parede. Tudo isso deve ajudar você a orar. A liturgia não precisa de muita coisa, não. Ela precisa daquilo que é necessário. Necessário. Por exemplo, precisa comentar a comunhão? Não. Quantas vezes deve fazer um comentário na missa? Uma vez. O comentarista pode, antes da missa, uns 3 minutos, ler as intenções. Você lê as intenções. Pode dar uma palavra de acolhida. Silêncio. Agora pode comentar a missa, a entrada da missa, um comentário pequeno. E aí a liturgia, ela deve falar por si mesma. Antigamente, se ia ter uma ordenação, se comentava tudo, o óleo que punha na mão do padre, comentava aquela faixa que você coloca na mão do padre, comentava a ladainha. Era um comentário, aquilo enchia a paciência da gente. A liturgia, ela deve falar. A liturgia fala por si mesma, o rito. Você segue o rito fala por si mesmo. Agora, quem quer aprofundar, tem que ler, e você vai saber o que o padre faz no altar, os panos, as alfaias que usa no altar, as orações secretas que o padre faz para purificar o cálice, que faz antes do cordeiro, aliás, depois do cordeiro, o padre faz uma oração silenciosa, pedindo a Deus para não lhe condenar se ele estiver indigno para comungar. Pede. Então são os gestos que tem dentro da liturgia que às vezes o povo nem sabe, mas é assim. A liturgia, ela é algo grandioso, é o cume, é o ápice da vida da paróquia. Tudo gira em torno da missa, tudo. Quem vai a esses lugares antigos aqui no Brasil, na Europa, você vê as igrejas clássicas antigas, que o povo gastava tudo para fazer uma igreja com torres bonitas, com todo ornamento de pedras dentro. Para quê? Para honrar nosso Senhor. O padre, quando usa os paramentos bonitos, limpos, não é para ele se aparecer, mas é para aparecer o esplendor da igreja. Quando você usa os castiçais bonitos no altar, o crucifixo, é para expressar o esplendor da igreja. Por que, gente, que a gente tem esse crucifixo aqui e outro no altar? Por que isso? Alguém já perguntou isso? E esse crucifixo de costa para nós ali no altar?
Papa Bento mandou que fizesse isso, por uma questão de mística interior. A missa é o santo sacrifício. No rito antigo, o altar era encostado na parede e o padre celebrava o sacrifício olhando para a cruz em cima, geralmente o sagrado, e o povo junto. A nossa igreja aqui é feita corretamente, o altar, porque é do lado que nasce o sol. Toda a igreja deveria ter o altar do lado que nasce o sol, porque o Apocalipse diz: o sol que se levanta, o sol de justiça, uma referência ao ressuscitado. Exatamente nesse mundo está o Calvário, está o lugar que Jesus morreu por nós. E a missa é a memória viva atualizada do Calvário. Papa Francisco diz: quem vai à missa vai ao Calvário. Então, o altar era preso na parede e o sacerdote celebrava versum Deo, de frente para Deus, e o povo assistindo a missa atrás. Com a mudança da liturgia, trouxe-se o altar para frente, tirou Jesus do centro, porque o Santíssimo, não existia capela do Santíssimo, Santíssimo centro. Algumas igrejas da diocese estão voltando o Santíssimo centro, as que estão sendo feitas estão tendo Jesus no centro. Então, no centro, e o padre sentava do lado do bispo. Aí tirou Jesus do centro e botou o padre e o bispo no lugar de Cristo e levou Jesus para a capela. Isso é a modalidade nova. Aí o Papa Bento falou: olha, põe a cruz no altar para dar o sentido do versus oriente. Então aquela cruz ali é para o padre. O padre celebra a consagração olhando para a cruz. Eu estou aqui no lugar de Cristo na cruz, e vocês olham para onde? A dos leigos, a do padre aqui. Tudo tem um sentido. Por que três degraus no altar? Não tem três aqui? 3 degraus. Fé, esperança e caridade. São as 3 virtudes teologais que eu subo pensando em fé, esperança e caridade. É o que deve governar o coração do padre e de quem sobe com ele ao altar. Fé, esperança e caridade. No mundo nós teremos fé, esperança e caridade. No céu não haverá fé nem esperança, somente o amor. Porque eu tenho fé nesse amor, eu espero por esse amor. Quando eu estiver no amor, quando eu estiver mergulhado em Deus, todos nós juntos em Deus, não há mais fé, porque nós estaremos com Deus. Não haverá mais esperança, porque nós já chegamos na reta final. Por isso essas três virtudes, elas são teologais e máximas. São as máximas virtudes. São as máximas. E essa referência dos 3 degraus é isso. O conjunto do espaço sagrado, nós estamos dentro de um espaço sagrado. O espaço sagrado é o lugar onde nós vamos viver o silêncio, onde nós vamos viver os atos de piedade, de oração, onde nós vamos celebrar. Geralmente as igrejas têm esse formato abaulado, está vendo? Na catedral também tem, quase todas as igrejas têm. O que significa isso? Por que tem que ser arredondado assim? Nunca pensaram isso? O que as mulheres têm dentro da barriga onde gera gente? O útero. O útero tem um fundo. Isso recorda o útero divino. E aqui, dentro do útero divino, Deus nos gera pela Eucaristia. Esse é o sentido profundo, isso.
A missa não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Nós viemos ao altar para sermos gerados. Por que a igreja tem que ter a torre? Qual o sentido da torre da igreja? A nossa é meio feinha, né? Mas tem a torre. Qual o sentido da torre? Nós somos gerados no útero divino, na Eucaristia, nós comemos a Eucaristia, nós escutamos a palavra, nós somos gerados aqui para a eternidade. A torre é para apontar o céu. O cristão entra aqui, é gerado pelos sacramentos para a eternidade. Tudo da igreja não significa. A torre da igreja é para isso. É para lembrar que nós estamos com os pés na terra, mas o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. A oração da anáfora começa com essa palavra do Padre, corações ao alto. Agora nós vamos começar a anáfora para a consagração. Por isso que na consagração a gente ajoelha. Quem não dá conta não ajoelha, porque Cristo virá do céu sobre o pão e o vinho. Lembra que o padre faz uma coisa assim com as mãos? E depois abençoa o pão e o vinho. Aquilo ali chama-se epíclese. Epíclese é uma invocação ao Espírito Santo para que ele venha. É o Espírito que traz Jesus ao pão e ao vinho consagrados. É o mistério. Ali está a presença real no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Daí a importância do altar. O altar. Por que a pia batismal ali dá sentido, se a gente colocar a pia? Você nasce ali para Deus. Aqui você escuta a palavra. Aqui você come o pão do céu para a sua salvação. E ali você adora. É o conjunto, a harmonia. Por isso que a pia, ela tem que ser de 8 lados. Muitas igrejas vão ver a pia batismal tem 8 lados. Ela é oitavada. Também a torre da igreja geralmente se faz uma cúpula oitavada. São 8. Conta de um domingo ao outro, quantos dias dá? Quantos dias dá? Do domingo ao sábado, 7. Do outro domingo, 8. Então o 8 significa a ressurreição. O primeiro domingo é a criação divina. O segundo domingo é a salvação divina dos que foram criados. Por isso o número 8 na igreja é perfeição. É Cristo ressuscitado. É o novo éon. Cristo ressuscitado. Quando eu vou ser batizado, na pia batismal oitavada, significa que você está entrando no mistério de Cristo. Romanos 6,3. Não sabeis que sois mergulhados na paixão, na morte e na ressurreição de Cristo pelo batismo? É uma passagem forte, dura. E ali você é batizado. E veja, quem é batizado é chamado a escutar a palavra, porque a palavra de Deus é que vai dar o segmento da minha espiritualidade, do meu crescimento. E a Eucaristia vai me alimentar. Eu como o corpo e o sangue de Cristo. Se você recebe só a hóstia, é a mesma coisa. Na hóstia está o Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. Não precisa comungar o corpo, o pão e o vinho. Basta comungar a hóstia, que já é todo o mistério de Cristo. E Jesus quis ficar conosco, por isso a gente tem adoração o Santíssimo, a beleza da adoração ao Santíssimo. Isso é o mundo da igreja, o espaço sagrado. Você contemplar isso. A igreja precisa ter um átrio. O que é o átrio da igreja? O nosso aqui, nós temos, pequeno, mas temos. É aquele espaço depois da porta. Qual o significado das 3 portas da igreja? Alguém sabe? Não.
a Santíssima Trindade. Qual é a porta que representa Cristo? A de entrada. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Então a porta central, ela representa Cristo. Na catedral vocês podem ver que tem as 3 portas na entrada, mas a maior é Cristo. Aqui eu acho que quem fez não pensou nisso, elas são do mesmo tamanho, mas geralmente você dá um tamanhozinho maior na central, porque na liturgia Cristo é o maior. Não é o Pai que age na liturgia, é Cristo. O Espírito colabora, mas é Cristo que age na liturgia. E a liturgia, a missa, é uma oferenda no Espírito ao Pai. Que hora que a gente faz isso? Naquela oração chamada doxologia. Vocês conhecem essa oração? A doxologia? É onde o amém deve ser mais forte. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E vocês? Amém. Pronto. Veja, o pão e o vinho, o sacerdote o mostra a Deus e ao povo. Que hora que eu mostro o pão e o vinho a Deus? Na hora da oferenda. Bendito sejais, eu estou oferecendo a hóstia. Vocês não vê a hóstia, está deitada na patente. O cálice, ofereça ao Pai. Que hora que eu mostro a hóstia ao povo? Na consagração. Eu levanto a hóstia, toca-se o sino em honra a Cristo Cordeiro, e a gente adora Jesus na hóstia e no vinho. No vinho não vê porque está dentro do cálice. Depois, na doxologia, eu vou apresentar somente a Deus. O povo não vê a hóstia na hora da doxologia, está na patena e o cálice. É oferenda ao Pai. Na hora do cordeiro, eu mostro a hóstia para o povo. Quebro a hóstia, é a fractionis panis, é a fração do pão. Nos Atos dos Apóstolos 2,42 está lá. A comunidade se reunia para a fração do pão. Eu corto a hóstia, quebro um pedacinho e coloco dentro do cálice. Ali o padre reza uma pequena oração secreta sobre a união do corpo e do sangue de Cristo. Qual que é esse significado? A nossa unidade com a igreja, a unidade do corpo e do sangue de Cristo, a unidade da natureza humana e divina de Cristo. Então aquele gesto é muito rico. Aí eu mostro a hóstia para vocês. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. A gente mostra a hóstia partida. Eu não estou mostrando para Deus, não, é Deus que eu estou mostrando para vocês. Aí vocês faz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que vocês vão dizer? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas dizer uma palavra e serem salvos. Quem falou isso na Bíblia? O centurião do templo chamado Jairo, que a filha estava a morrer, e ele correu atrás de Jesus. E ele falou: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Dizei uma só palavra e minha filha ficará curada. E Jesus foi lá e chegou, ela já estava curada. É assim, porque as coisas da liturgia estão sempre ligadas à palavra. Tudo ligado à palavra. Se vocês que comentam a missa der uma olhada no lecionário, ali em cima da palavra, lá tem antífona de entrada. Você olha, às vezes tem nesse folhetinho, nessa liturgia diária, tem. Geralmente é um salmo ou uma frase de um santo ou da tradição, que é uma frase que vai dar o sentido para a liturgia. Maravilhoso isso. Lá depois da comunhão tem uma antífona após a comunhão, que às vezes nós não precisamos cantar canto
de ação de graças. Não há necessidade, canta se quiser, mas uma coisa bem suave, uma alma de Cristo, uma coisa assim, bem suave. Mas pode ser silêncio, pode ser, o padre pode rezar aquela antífona, a liturgia o mais despojada possível, os cantos o mais baixo possível, para que todo mundo cante, os instrumentos o mais baixo possível. E cuidado com os cantos. Na missa lá na Capela São Pedro de São Paulo, cantou-se um cântico, que foi o primeiro canto que cantaram na minha primeira missa de bispo. E não é um canto da igreja, ele é um canto protestante. Bonito, mas por falta de conhecimento, às vezes as pessoas cantam porque viu na missa do padre tal na televisão cantando. Então, não é um canto litúrgico. Fico feliz em vir em tua casa. É bonito, mas é da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Não é nosso. Todos vocês que cantam devem aprender aqueles cantos antigos da missa. Eu tenho uma missa, tenho 2 missas de cantos dentro de mim. Quando eu vou para as roças, não tem ninguém para cantar, eu canto. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja está para o encontro com Deus. Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Esse é um canto estritamente de entrada, perfeito. Ou então pode ser aquele outro: ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Olha o sentido: ó Pai, nós somos o povo eleito, que Cristo veio reunir. Um canto perfeito de entrada, perfeito. É uma reza, é algo profundo. Nós não podemos trazer os cantos do grupo carismático para dentro da liturgia, que não dá certo. Por quê? Porque os cantos da renovação são cantos querigmáticos, e o canto da liturgia é um canto litúrgico. O canto querigmático é para você, e o canto litúrgico é para nós. Ó Pai, somos nós o povo eleito. Lá na carismática: passa por aqui, Senhor, passa por... ó Senhor, lá, lá, lá. Fica sempre em mim, Senhor, em mim. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Isso é um canto querigmático. O canto litúrgico precisa ter a dimensão comunitária. Dimensão comunitária. Por isso que é difícil. Eu me lembro uma vez, uma senhora muito piedosa compôs uma missa, trouxe os cantos para mim, da entrada até o fim. Eu falei: filha, não tem nada a ver com liturgia, infelizmente. São cantos querigmáticos para o grupo de oração, porque o canto litúrgico precisa ter a teologia, a fundamentação bíblica e a liturgia juntos. É muito difícil compor um canto litúrgico. Não é fácil. Não é fácil, porque ele precisa unir a dimensão da liturgia com a palavra de Deus e com a tradição da igreja. Por isso não é fácil. Não atreva qualquer um de vocês querer fazer canto litúrgico sem estudar. Não funciona. Você pega o canto de comunhão da Páscoa: e quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos, nós, ao plural, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, antes da morte. Aqui que ele está fazendo, está lá na Bíblia, antes da morte constituiu a Eucaristia, e depois a teologia, o céu, a Eucaristia que me leva ao céu. É um canto perfeito. Isso é um canto perfeito. Tanto que eu escolhi para o canto de comunhão da minha missa de morte. É um canto de comunhão perfeito, pascal. Muito bonito.
Olha, um canto para a hora da aspersão. Nós quase não estamos fazendo mais aspersão no ato penitencial. A gente precisa retomar o ato penitencial com aspersão. O padre faz a motivação, todo mundo pede perdão e a gente joga a água benta. Como demora um pouco, às vezes fica assim meio acanhado. Banhados em Cristo, somos nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você repete, porque isso não é mantra, isso é um refrão orante. Perfeito, perfeito. Aí eu preciso cantar os cantos sempre modificado, criativo? Não. Na missa antiga se cantava o mesmo Kyrie, o mesmo Glória, o mesmo Adoro te devote depois da comunhão. Séculos. Mesmo canto. Você pode cantar durante a Quaresma os mesmos cantos, durante a Páscoa os mesmos cantos. Do Pai Nosso não é o mesmo? É o mesmo. Por que os cantos têm que mudar? Todo domingo tem que mudar os cantos. Tem que liturgia todo domingo, tem que mudar os cantos. Não precisa, gente. Tempo comum agora, vamos cantar durante 8 domingos esses cantos aqui, maravilhosos. Pronto, o povo aprende, todo mundo canta. Está entendendo isso, gente? Por isso que na liturgia nós somos chamados a criar uma pastoral litúrgica próximo. Olha aí, o lugar da liturgia na igreja. Vamos ler juntos? Vamos partir de uma constatação. Nenhuma comunidade cristã vive sem a celebração da liturgia. Por isso a liturgia é fonte de estudo das atividades da comunidade da igreja. A comunidade dos batizados se fortalece na celebração da liturgia. Ela é a assembleia dos que celebram. Não tem padre. O diácono pode fazer a celebração da palavra com a distribuição da comunhão. Não tem diácono. Um ministro da comunhão pode distribuir a comunhão e outro faz o ministro da palavra. Você faz a celebração sem a consagração, é claro. Segue o esquema, as leituras, pode fazer uma homiliazinha. E Deus vai abençoando, Deus vai curando a comunidade com a liturgia. A liturgia é essa ação. Quem que age na liturgia? Cristo. É o Senhor Jesus que age na liturgia, na força do Espírito. E a liturgia toda ela é direcionada ao Pai. Quando vocês veem aquele livro grosso no altar, o missal, lembra? O missal. Ali estão condensadas as mais profundas orações dos 2000 anos da igreja. Orações lá do 1º, 2º, 3º século. Quando o padre fala oremos, no início da missa, você fala oremos, tem que dar uma bacada de silêncio aqui. Para quê? Para todo mundo colocar a sua intenção. Aí depois você reza. Aquela oração é profundíssima, profundíssima. Pois a palavra de Deus, vocês imaginam organizar a palavra de Deus para todos os dias na liturgia e no ofício das leituras, que é a liturgia das horas, as orações que a gente tem de madrugada, manhã, 9 horas, meio-dia, 15 horas, 18 horas e à noite. Tudo tem a palavra de Deus, o salmo, tudo pensado. Isso levou séculos e séculos para ser feito por homens extremamente sábios. A liturgia não foi criada de ontem para hoje. Quem conhece a Igreja Católica nunca deixa a Igreja Católica. As outras denominações não têm isso, eles não têm sacramento. Nós temos os sacramentos e é maravilhoso isso. Vamos adiante.
A primeira e fundamental realidade litúrgica é, sem dúvida, a Assembleia, o povo. Assembleia é uma palavra grega que significa o povo. Por isso que fala Assembleia Legislativa, Assembleia disso, aqui para nós Assembleia Litúrgica. O povo de Deus na igreja forma uma Assembleia pública de fé. Ou seja, a eclesia, que é uma palavra grega em latim, o grupo dos que congregados para a reunião, a igreja. A oração colecta tem mesmo essa função de chamar a atenção de toda a Assembleia para a escuta da palavra e, consequentemente, para a Eucaristia. A oração da coleta, ela foca o sentido da palavra e da Eucaristia. Depois vocês podem pegar, quem tem a liturgia diária, vocês podem olhar. Quem quiser ter um aplicativo para a vida toda da liturgia completo, das orações, de missa, de tudo da liturgia, vocês compram o aplicativo, R$30 e poucos. E liturgia, tudo emendado, o I minúsculo, o L maiúsculo e liturgia. É da CNBB. É uma maravilha, porque meu telefone está ali. É uma maravilha porque você tem tudo ali, via sacra, as orações, a liturgia diária, nos domingos até o comentário da liturgia do domingo. Você tem ofício de Nossa Senhora, toda a liturgia da manhã, da tarde, da noite, tudo está ali. Como livro, são 4 volumes desta grossura. E é muito difícil para vocês leigos aprender a marcar aquilo. Que é muita coisa, os dias dos santos, tudo ali. Agora no aplicativo é fácil. Você compra uma vez só, toda vez que você muda de celular, você configura com o seu e-mail, onde você comprou o liturgia, ele volta. Está lá. Uma riqueza. Orações, cantos em latim, a contemplação do rosário, a via sacra, tudo ali. É um poço de riqueza esse aplicativo. Você tem ele, Canuto? Quem mais tem ele aqui? Está R$21? Funciona sem internet. Qualquer lugar que você tiver. Eu acho que vale a pena vocês que estão da frente da igreja ter. Eu quero rezar a oração que o Papa rezou. Vai lá em Laudos. Oração das vésperas, oração das completas. Vai lá. Oração das completas é à noite, oração menor. Tem um salmo, tem um hino. Os hinos são sempre hinos da tradição da igreja. Vale a pena. Eu acho que os leigos têm direito de ter essa riqueza da liturgia nas suas mãos. Você deixa de comprar alguma coisa aí, compra esse aplicativo que vai te seguir a vida toda. Muito bom, não é bom, Canuto? Pois é. Vamos adiante. O que é a pastoral litúrgica? A pastoral litúrgica é o modo de organizar a comunidade, visando a formação litúrgica, a preparação da Eucaristia Unida e a realização das celebrações. Tem que ser organizada a liturgia. Vocês imaginam uma Semana Santa sem organizar? Seria um desastre, né? Você imagina a vigília de Páscoa sem preparar, sem ensaiar? Meu Deus do céu, preparando já dá tanta dor de cabeça. Agora é sempre preciso ter um batismo na liturgia da vida. Se não tem adulto, batiza uma criança, para dar o sentido batismal da vigília, que a vigília é batismal. Você não precisa fazer todos os batismos da paróquia na vigília, você faz até 5, os outros você faz no domingo de Páscoa. Maravilhoso. E nós estamos agora, a igreja no Brasil está trabalhando a questão da iniciação cristã dos adultos. Você tem os adultos, que aumentou muito agora os adultos para batizar. Então você não pode batizar um adulto sem que ele seja crismado e possa receber a comunhão no mesmo dia. Eu vou batizar você, depois o bispo vem fazer a crisma, você crisma e depois você comunga. Não, o padre tem autorização, a gente dá eu dou essa autorização. Tem bispo que não dá, mas eu dou autorização para os padres crismar um adulto, inclusive a vigília pascal. Os adultos,
Quem é da catequese aqui? Nós já falamos disso hoje na catequese, não falo para os outros. Você prepara o adulto para ser batizado na Páscoa. Aí você faz os escrutínios. Você vai catequizando, chega nos 5 domingos da quaresma, ele tem que vir à missa. Aí faz o escrutínio. Tem o dia da inscrição do nome, tem as orações, os exorcismos, tem a entrega do Pai Nosso, tem a entrega do creio, o símbolo, e o último dia o padre unge ele no peito. Tem os exorcismos, a marcação da cruz na orelha, no nariz, na boca, nos ombros e no coração. E eles ficam na missa até a homilia e o rito que faz. Terminou ali, o padre manda sair. Eles são pagãos, eles não precisam participar da missa. Eles não podem comungar, não são batizados. Então, extraordinário, vocês podem voltar para casa. Na Páscoa, então eles são batizados. E aí são acolhidos pela comunidade, eles vão comungar pela primeira vez. Daí em diante eles vão participar da missa. E durante a Páscoa, toda a igreja vai rezar por eles e a catequese vai ensinar para eles os sinais. Chama mistagogia, o mistério dos sinais. Durante a quaresma, todos nós preparamos para a renovação do batismo na Páscoa. Por isso vocês aqui, é indispensável que vocês participem da vigília de Páscoa. O povão aí não vai participar, mas quem tem um pouco de esclarecimento não pode deixar de participar da vigília de Páscoa. Ah, mas tem 9 leituras, é tempo demais. Não, mas você vem, você prepara para participar da vigília, que é linda demais. É uma vigília que deveria começar à meia-noite e terminar às 5 da manhã, com a procissão da ressurreição. Era assim, mas por causa de ladrão, essa coisa, é assalto, essa bagunça toda no mundo, então modificou. Então, durante a quaresma, nós nos preparamos para a renovação do nosso batismo. E aí na noite de Páscoa, quando se batiza, se benza a água do batismo, então aí o padre, o diácono, os ministros asperge a comunidade com a água batismal. E os que receberam o batismo já reza para eles na quaresma, pelos que vão receber o batismo. Depois na Páscoa, por aqueles que nasceram na noite santa. Toda a quaresma, toda a Páscoa é rezando pelos que nasceram. Muito bonito isso. A gente não pode perder essa oportunidade, porque isso ensina a gente a viver a profundidade da liturgia. Muito bonito. A nossa igreja é uma riqueza. Então aqui nós temos a equipe de celebração. Ali vocês veem que o menino traz parece que é um cálice. Nunca se coloca um cálice na procissão. A âmbula com as hóstias, com as partículas, que a hóstia é a grande, partículas e as galhetas. Você pode fazer essa procissão sempre com a água e o vinho e as partículas numa âmbula. Nunca o cálice. Nunca o cálice. Primeiro porque pode cair a tenda, nunca o cálice. O cálice é sacerdote. É o padre que toca no cálice, é o diácono que purifica o cálice. Outra coisa, tudo ser colocado numa procissão de oferta deve ser ofertado. Nós vamos ofertar os alimentos dos pobres. Traz, apresenta o altar, depois o pessoal tira, isso vai ser destinado aos pobres. Aí eu apresentei um cacho de uva e um pão. Mas quem vai comer isso? O padre sozinho não dá conta, um pão desse tamanho. Eu geralmente distribuía com os coroinhos, com os ministros na sacristia. Hoje é a primeira comunhão, vai entrar a Bíblia, entra a Bíblia, que é minha, do padre, entra o catecismo, que é da coordenação da catequese. Isso não é ofertório, porque depois do ofertório vai devolver a Bíblia para mim e o catecismo para a dona do catecismo. Então eu posso ofertar catecismo, que eu vou sortear o catecismo. Eu posso ofertar a Bíblia, que será sorteada para alguém. Tudo que você traz aqui precisa ser consumido. Nós temos essas manias, às vezes, de entrar com coisas, trazer coisas que não são ofertas. O melhor mesmo, se vai ter oferta, o pão,
e o vinhado. E o pessoal que vai fazer a coleta vem atrás, trazendo. Isso é o melhor. Adianta. Organizar toda a liturgia que acontece em uma comunidade, por isso é o papel das funções da pastoral. Por isso é preciso organizar a pastoral litúrgica em equipes. A segunda função é a formação, em 2 níveis: a daqueles que fazem parte da pastoral litúrgica e de toda a comunidade. A terceira função é a preparação propriamente dita das celebrações. A liturgia precisa ser organizada. Os cantores, por exemplo, hoje é fácil, porque vocês, quem é do canto aí, levanta a mão. O pessoal do canto, já todo mundo tem o zap, você faz um grupo do canto. Você escolher uma música litúrgica que ninguém conhece, você passa para todos, eles vão aprendendo em casa. Você faz um ensaio para acertar, facilita muito. Mas aonde eu vou achar música litúrgica? No site da Diocese tem um pouco, no site da Arquidiocese de Goiânia tem muito, um arcabouço de músicas litúrgicas, e em sites confiáveis. Você olha o canto, você já sabe se ele é litúrgico ou não. Nós vamos cantar o canto de saída. Morreu o coordenador de uma pastoral, então o padre fez uma missa de corpo presente. Então o canto de saída: segura na mão de Deus e vá, segura na mão de Deus. Não é um canto litúrgico, porque ele não é católico. Não é católico, não. Se as águas do mar, não é católico. Você não vai cantar um canto que não é católico. Isso é baixa estima. Nós temos 2000 anos. Nós temos cânticos desde o início da igreja. Kyrie eleison. Conhece? Christe eleison. Kyrie eleison. Que língua é essa? Grego. Isso é da igreja grega do primeiro século, lá do tempo dos apóstolos. O apóstolo que fundou a igreja lá na Grécia já cantava isso, chegou até nós. Nós perdemos muitos cantos, canto dos salmos. Adoro-te, devote, lalare, em latim. Adoro-te como um devoto. É um canto que pode ser cantado na comunhão, está aí no liturgia, ou depois da comunhão. Quem compôs? Santo Tomás de Aquino, no século XIII. Discutir com Santo Tomás de Aquino é perda de tempo, que é um dos maiores teólogos e filósofos da igreja. Olha lá. Ou outro, aquele que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, também santo, tudo indica que é de Santo Tomás. E o da adoração ao Santíssimo, qual que é o da adoração ao Santíssimo? Tão sublime sacramento. Quem que é o autor? Santo Tomás. Ele escreveu muito sobre a Eucaristia. Maravilha. Então nós temos uma riqueza. Para que você vai pegar coisa de outros grupos que não tem nada a ver conosco? Não tem nada a ver. Depois vocês precisam aprender também a escutar os cantos da tradição da igreja, os cantos gregorianos, que é lá do século IV, V, VI. Tem aí na internet cantos gregorianos, esses cantos só de voz, é mais lindo do mundo, nos mosteiros. Gregoriano porque o Papa Gregório Magno que escreveu esses cantos lá no século VI, VII. Então nós não podemos ser uma comunidade de baixa estima. E tem que ter autoestima. Nossos cantos. Veja, organizar a liturgia,
A formação em 2 níveis, as equipes de ser formadas e o povo. Nem sempre é fácil fazer isso. Às vezes o padre pode usar da homilia para dar uma formaçãozinha, ou no final da missa pode usar 3 minutos para falar sobre a adoração, sobre a resposta na missa, sobre o silêncio, sobre a participação, chegar antes da missa começar. Você pode usar esses momentos para dar essas instruções, ajuda muito. A formação das equipes e a formação do povo. A diocese tem uma equipe diocesana, não sei se já deram formação aqui, nossa equipe diocesana. Já participei. Você já participou. Então, a gente precisa de uma formação à tarde, formação no sábado, sobre como preparar bem a missa. Eles vêm e ajudam. E a gente vai estudando essas coisas na liturgia. Tem muita coisa boa na internet que dá para a gente estudar. Vai adiante. Eu estou terminando, não dá para ir até o fim. A equipe de liturgia é o coração e a ponta de lança do trabalho da pastoral litúrgica. Sua principal função é a coordenação dessa pastoral. Precisa ter alguém responsável por toda a liturgia, para passar cantos, para lembrar da Semana Santa, que a gente precisa preparar com 3 meses, 2 meses antes, distribuir as funções. Precisa ler o rito do sábado santo à noite, preparar bem, senão sai tudo errado. O canto do exulto, lembra do canto do exulto? Exulte os anjos andam triunfantes. Esse canto é do 3º século, 3º, 4º século. Ali fala da cera virgem da abelha. Hoje nós não temos mais o cílio da cera, né? Só algumas empresas colocam um pouquinho de cera no meio da parafina para dar um sentido, né? Mas o cílio antigo era feito só com cera de abelha, porque as abelhas, elas representam no trabalho delas, na organização delas, a comunidade organizada. Então a igreja é uma colmeia, onde se organiza a fé, se organiza a pregação, se organiza a liturgia. Então essa equipe precisa. Então 3 pontos principais da função da liturgia, à luz da Sacrosanto Concílio, que é o documento do Vaticano II sobre a liturgia. Vamos lá. Primeiro, vamos ler? Eu não sei se vocês lembram, no dia da ordenação de Canuto, nós tivemos, antes da ordenação, o ofício divino das laudes, aqui, antes, quando foi dado o ministério de leitor aos futuros diáconos, dentro do ministério da liturgia das horas. Então, aqui nós temos uma sinalização da importância da equipe de liturgia, a questão de acolhimento, a questão das leituras, botar gente que lê direito, tem que treinar. A melhor liturgia, então, mas treina, reza a leitura em casa. Você tem uma liturgia, você vai lá, eu vou ler daqui a um mês, vai lá, qual que é a leitura daquele dia? Está lá, na liturgia tem tudo. Você vai lá, olha a leitura, que maravilha. Você reza a leitura, você não vai ler aqui para o povo, você vai proclamar a palavra de Deus, que é a palavra de Deus na palavra dos homens, para que as pessoas sejam edificadas. Então os cantos, as preces, às vezes a gente faz essas preces desses folhetinhos, não tem nada a ver com a comunidade. Nada impede que você faça 1 ou 2 preces próprias. Está tendo um encontro hoje dos vicentinos da paróquia, está tendo um encontro de uma pastoral, o pessoal da catequese vai iniciar essa semana, pela nossa catequese, que vai começar no próximo sábado.
você faz umas 2 preces próprias, porque às vezes essas preces vêm umas coisas tão fora de lógica, fora da nossa realidade. Adapta, a liturgia é para isso, né? Então, para tudo. Eu tive uma experiência numa das paróquias que eu passei, na última. A gente tinha uma equipe de liturgia para os casamentos, que tinha muito casamento na paróquia. Aqui é diferente, porque teve só um casamento no ano passado, de jovens, né? Mas é os casamentos dos que estão juntos, né? Mas mesmo o casamento comunitário, vai casar 5 casais da comunidade, faz uma missa bonita, uma celebração bonita, comentário inicial, as leituras, o pessoal vem adequadamente para ler. É triste quando num casamento vai ter uma leitura, alguém de vocês quer fazer a leitura, aí aquela mulher mal vestida, toda descomposta, que gosta de se aparecer, ela aceita fazer a leitura. Aí sobe ali, para subir já uma tristeza, cacundão tudo de fora, tudo pelado. Aí quando ela sobe lá, você já está vendo a metade dos seus seios, e às vezes um umbigo de fora com um anel, com um piercing pendurado, né? Então não está adequadamente vestida para a liturgia. Por isso que a equipe de celebração, a equipe da palavra, nesses casos, deve atuar para colocar ordem e dignidade nas coisas, porque os nossos casamentos viraram uma banalidade, infelizmente. Até mesmo os meninos nossos da igreja que vão casar, eles acabam cedendo a esses cerimoniários pagãos terríveis que botam tanta coisa dentro das nossas igrejas. Agora inventaram um negócio de fazer umas árvores dentro da igreja. Outro dia teve um problema na nossa diocese, que o padre chegou, tinha 3 árvores montadas dentro da igreja. E o padre falou: mas o que é isso? A árvore, que vai montando e monta, é igual uma árvore mesmo. O padre: mas o que é isso? Não, dentro da minha igreja não aceita. Foi uma confusão, uma ameaça de processo e tudo mais, né? Não, dentro da igreja não vai ter isso. Eu quero que a minha cachorra entre com as alianças da minha filha. Não precisa disso, isso não é liturgia. Não é. Aquela encenação de padrinhos, é tudo bobagem, paganismo, não tem nada a ver com liturgia. Não tem necessidade disso. Mas é difícil achar um casal que realmente quer um casamento litúrgico. Não é fácil, porque a moda, as coisas que vai criando, né? E vocês sabem que o casamento na igreja, ele é recente, tem uns 400 e poucos anos. Antes o casamento era feito pelos pais, nas suas casas, todo mundo era católico. Os pais faziam o casamento dos filhos. Depois do Concílio de Trento, para inibir as bagunças e os abusos, o casamento passou a ser assistido pela igreja. Mas quem faz o casamento são os noivos, não é o padre que faz, são os noivos, né? Vamos adiante, o segundo ponto: assumir aquela preocupação central na renovação litúrgica conciliar, que é a participação de todo o povo da liturgia. O povo tem que responder amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou, todo mundo. O canto, o povo também precisa cantar. Os cantores não podem cantar tão alto que não deixa o povo cantar. Na diocese ainda tem umas 3 paróquias que resistem na barulheira da liturgia. Você fica quase angustiado na missa, porque eles cantam aquelas baterias horrorosas, aquele barulhão. O povo não participa. Então canta suave. Vamos cantar suave. Vamos cantar os instrumentos baixos. Todo mundo canta, ora. O canto é orante, não é para aparecer a voz de quem está cantando. Canta orante. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração, nosso, não é meu não. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será o teu próprio ser. Esse é um canto profundamente litúrgico. Você canta baixo, é um canto antigo, o povo canta, a Assembleia canta. Na vida
caminha, quem come deste pão. Não é bonito? É bom estarmos juntos à mesa do Senhor, unidos na alegria, partir do pão do amor. Isso é um canto de comunhão perfeito. Esse é perfeitíssimo. Feito pela irmã Miriam Collins, já falecida. Os cantos dela são maravilhosos. Minha amiga me visitou umas 4 vezes com um curso de canto pastoral, como padre, depois como bispo. Infelizmente morreu. Então o povo precisa participar, o povo precisa dizer amém na doxologia, precisa rezar o creio junto. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, tem que fazer isso, o povo tem que participar. A liturgia precisa ser, nós todos somos agentes desta participação no mistério da liturgia. Tem as partes próprias do padre, tem as partes de silêncio, mas aquilo que compete ao povo de Deus responder, responda com amor. Último ponto. Essa equipe ela é chamada a assumir com o padre tudo que diz respeito à vida litúrgica da paróquia ou da comunidade. Organização, formação, planejamento e animação. Só para dizer da importância dessa equipe de liturgia, dessa coordenação, desse serviço para o bem e a santidade da paróquia. A liturgia é o coração da paróquia, e uma liturgia bem organizada, que sempre presidida pelo pároco, é que santifica o povo de Deus. E aqui, tanto para mim quanto para o padre Marcos, a gente tem que ter muita paciência com os erros, sobretudo evitar chamar atenção na hora da celebração, nunca fazer isso. Se tem alguma coisa, corrige depois. A paciência, porque tem dia que o padre, o bispo, todos nós somos humanos. A gente tem dia que você não está bem. Vocês não é assim? Tem dia que você não está bem. Você reza, mas você não está bem. Tem alguma coisa dentro da gente, às vezes nem a gente sabe. Então, mas na liturgia tem que ter paciência, muita paciência. Eu, por exemplo, vocês nunca vão ver eu brigar com ninguém na liturgia. Nada. Não vou brigar. Mandar parar o canto, não. Então daí, deixa eu perguntar. Agora deixa as perguntas. Na hora de... Você vem aqui, pergunta, vem cá. Senão não sai da gravação. Não, eu queria saber se na hora do Pai Nosso e do creio, se as comentários respondem ou deixam a Assembleia só responder. Não, se é uma missa sobretudo transmitida, eu acho que não tem problema o comentarista rezar, mas de maneira que a voz dela não tampa a voz do povo. Na hora do Pai Nosso, que jeito que eu devo ficar? Com as mãos erguidas? Pode ser. Com as mãos postas? Pode ser. Porque no missal fala que o padre que deve estar com as mãos erguidas. Aqui no Brasil o povo aprendeu. Como não tem nada que proíbe, não há necessidade. Tem mais alguma pergunta? Ninguém. Sobre as Palmas não é previsto na liturgia as palmas. Agora entra esses costumes. Eu acho, hoje já velho como sou, que as palmas não ajudam na piedade. Não ajuda na piedade. Em muitos lugares batem palmas nas minhas missas, o povo comenta nas... mas a irmã Miriam falava no amém da doxologia, até que você pode fazer uma coisa assim, um gesto mais forte. Mas geralmente os liturgistas recomendam a sobriedade. As palmas dão uma noção um pouco meio mundana das coisas que se faz no comício de eleição, de tantas coisas, né? Bateria, esse barulhão. Uma liturgia mais serena, mais tranquila, faz melhor bem a nossa alma do que uma liturgia barulhenta. Eu acho que a gente deve ir superando isso. A missa, gente, é o andar de cima da igreja. A missa não é para agradar ninguém. Eu gosto da missa, mas a missa tem que me agradar. Não. A missa não é para agradar ninguém, é para agradar a Deus. A liturgia da missa, ela é sóbria. Eu não preciso de muita coisa. O padre pode celebrar uma missa sem nenhum canto.
que a missa é a mesma. Tranquilo. A segunda pergunta. Sim. Segunda pergunta da irmã. Segunda pergunta. Na hora da coleta, muitas vezes as pessoas vão fazer coleta e quando chegam na frente do altar para fazer a coleta, levanta a caixa para cima. É certo? Porque eu aprendi, foi até com o Gil, quer dizer, o Padre Gil falou que era errado. Sim. Na minha capela lá, na Capela do Sagrado Coração, eu contei. Não precisa disso. E são invencionices. As pessoas inventam as coisas e ficam, e outros vão copiando o erro. É muito fácil copiar o erro. A gente é igual criança. Criança escuta uma pessoa falar bobagem, ela aprende na primeira vez. Você ensina 50 vezes a Ave Maria, não aprende. Mas uma bobagem que ela escuta, ela aprende. Então essas bobagens que a gente vai criando na igreja, leva a isso. Então o pessoal vem para a coleta, faz a vênia, coloca a coleta num cantinho. Não é bom colocar na nossa sacristia, porque pode entrar alguém lá e roubar a coleta. Não, e tem gente até dentro da igreja, a gente vai lá e pega. Dá uma desculpa lá no banheiro, e de repente lá se foram 2 notas de 50 reais que estavam na coleta. E o padre nunca vai ficar sabendo. A caixa entrou lá. Vocês do dízimo é que deveriam contar essas coisas. Eu já mandar para a secretária tudo anotado. Para ninguém depois falar que a secretária está pegando a coleta. Então isso não precisa. Esses gestos não precisa disso, gente. Não precisa. Não há necessidade. Vem aqui para poder sair na filmagem. Então, na hora da transubstanciação, quem está fazendo a coleta está dando eles parar e ajudar também. Quando eles retornam, eles vão passar na frente ao altar. Eles vão passar em pé ou eles devem fazer a genuflexão? Eu acho que a coleta deve ser concluída antes de iniciar a oração da anáfora. Então você faz a coleta, se está demorando, prolonga um pouquinho o canto das ofertas, até que faz, mesmo que o padre tenha que sentar um pouquinho, mas eu acho que dá para fazer. Então encerrou a coleta, então continua a Santa Missa, né? Quando você passa, porque é o seguinte, você começou a missa, Cristo está presente, segundo o Concílio Vaticano II, no altar, no padre, na palavra, em todos os batizados que estão na missa. Então Cristo já está no meio de nós. Então às vezes não há necessidade de ficar fazendo muita genuflexão, porque Cristo já está presente. Mas se você vai passar, você tem que passar, porque ninguém fica andando durante a missa. Na hora da consagração, não tem que você vai ficar andando para lá para cá, coroinha andando para lá para cá. Tem que ensinar os meninos. Fica quieto, espera, não fica movimentando para lá para cá, andando dentro da igreja. Então, se Cristo já está no altar, já está transubstanciado, você pode fazer uma genuflexão, como também pode fazer genuflexão na hora da comunhão. A igreja recomenda que na hora da comunhão você tenha um gesto de respeito à Eucaristia. Muita gente inclina antes de comungar, às vezes tem 2 na frente, ele já ajoelha, não precisa ajoelhar na hora que vai comungar, fazer genuflexão. A menos quem comunga de joelho, tem toda a liberdade de comungar de joelho, eu até acho bom, porque é sinal de um respeito maior à Eucaristia. As pessoas que comungam ajoelhadas podem fazer isso perfeitamente, porque a banalização de comunhão na mão, isso é recente. Isso começou aí com um negócio sanitário e ficou. E eu já vi na televisão 5 pessoas de uma seita roubando 5 hóstias nas mãos do cardeal de São Paulo. Dona Comunhão pegava aqui e fazia que levar na boca e colocar no bolso, para levar para a sessão de descarrego, para provar que Cristo não está na hóstia. Então a comunhão na boca ela é mais segura. Eu geralmente dou a comunhão na boca. Só se a pessoa brigar comigo e quer comungar na mão, tudo bem, eu dou. Mas se não briga, eu dou na boca, porque é mais seguro. Porque nós cremos na presença real de Jesus na hóstia. Quem não crê, dá a comunhão de qualquer jeito. O respeito à Eucaristia
Comunga, volta para o seu banco, faça ação de graça em silêncio. É o maior momento nosso na igreja, a comunhão eucarística. Mas 2 perguntas só para nós encerrarmos, porque já tem gente olhando o relógio. Quanto à vestimenta, a igreja sempre prezou pela modéstia da vestimenta e da palavra e do pensamento. Porque não adianta nada eu venho bem vestido para mim se eu tenho a boca porca, conto piada indecente, piada pornográfica, piada com o nome de Deus. Que modéstia você tem que falar? Então nós precisamos entender que a modéstia no vestir também ajuda a piedade e a santidade do povo de Deus. Com esse feminismo louco que entrou no mundo, então as mulheres passaram a imitar os homens até mesmo nas roupas. Então minha mãe sempre falava, tem que ter a roupa de ver Deus, a roupa da missa, a roupa santa, piedosa, né? Porque muitas pessoas vêm com muito sem decoro para a missa, às vezes atrapalha até a gente. É complicado isso. Nós precisamos ter esse pensamento. A mulher de Deus e o homem de Deus tem uma característica também na expressão do seu corpo. Aí, se vocês querem ver modelos de roupas para santidade, para homens, para crianças, para mulheres, entra lá no Facebook da Modéstia Católica ou no Instagram Modéstia Católica. Você vai ter lá 10 mil modelos de roupa que uma mulher vestida com aquele tipo de vestimenta, nenhum homem vai olhar para ela com malícia. Mas você sobe com a calça bem apertada para fazer a leitura, os homens, infelizmente, às vezes vão olhar naquele lugar que não devia, porque é a tentação da carne. E alguns homens reclamam para a gente, as mulheres me tentam na missa. Outro dia mesmo me falou, eu tive que mudar 2 lugares da missa, porque tem uma mulher tão mal vestida, com as costas de fora, com a calça tão apertada, mostrando todas as curvas. Eu saí, fui para um lugar, veio outra pior que aquela, eu tive que sair para o canto. Então você quer, vai logo para os primeiros bancos, porque você não vê isso. Então acho que a gente tem que ter esse bom senso. Ah, mas isso é conservadorismo, isso é ser atrasado. Não, gente, é agradar a Deus. Agradar a Deus. Nossa Senhora nunca viria assim como vocês para a missa? Nunca. Porque são os tempos que nós estamos vivendo. E nós temos muitas famílias que estão voltando a esses valores. As crianças, tudo direitinho, né? Ah, porque a criança pode vir pelado para a missa? Não. Você já ensina a criança. Olha, o Papai do Céu vai nos receber bem arrumados, bem direitinhos. Era assim no passado. Bagunçou tudo de 60 anos para cá. Com essa bagunça que foi entrando no mundo, que hoje a gente tem dificuldade de corrigir isso. Infelizmente tem sacerdotes que não servem de modelo para ninguém. Esses padres com essas roupas esquisitas aí na televisão, não agrada a Deus, não. Não agrada mesmo. Vocês achariam bonito eu chegar aqui para celebrar com vocês de calça jeans, de tênis e uma camisa gola polo? Bispo, vocês acham que seria bonito isso? Vocês concordariam com isso? Não, é bem esquisito. Mas vocês são leigos batizados que vêm para receber Jesus. Então você deve perguntar: Senhor, que jeito o Senhor me quer na tua casa? Pergunta, reza. O Senhor for falar: não, vocês estão proibidos de vir desse jeito. Tem um padre da diocese que está afrontando para não querer que as ministras da comunhão usem a saia. Padre, agora já mandei por escrito para ele: enquanto eu estiver aqui, eu quero que os ministros da comunhão, as mulheres, vestidas de mulheres, com a sua saia bonita. Ontem, por exemplo, ela estava tão bonita, né? Foi hoje, né? Hoje, com a saia direitinho. Você olha, você sente, é a dignidade para mexer com as coisas santas. Não, nós não podemos concordar com as coisas. Ah, mas isso é bobagem. Bom, outro bispo que vier depois de mim vai achar que tudo isso é bobagem, eu tenho certeza,
vai dar valor a nada, nem a Centro de Jericó, nem da adoração santíssima, não vai ter nada disso, vocês fazem de qualquer jeito, isso de qualquer jeito. Eu tenho certeza que depois de mim vai vir assim. Mas enquanto eu estiver, eu quero que a gente agrade a Deus. Acho que é a tarefa minha, dos padres, agradar a Deus e ajudar o povo a agradar a Deus. Ensinar as crianças, ensinar os adolescentes a modéstia, o agradar a Deus com o corpo. Nesse tempo do culto ao corpo, eu sei que é difícil, mas se vocês que é da igreja, vai mudando. Você já tem a sua roupa adequada para vir à igreja, vem a família bonita, o homem bem vestido, porque tem homem também que está vindo de bermuda para a igreja. Na catedral tem uns 3 lá, sempre de bermuda. Qualquer hora dessa eu vou ter que falar, porque homem de bermuda? Mas não, bermuda para você ir no armazém comprar as coisas, no supermercado, ir lá na praia, mas na igreja você venha com respeito na igreja, pelo amor de Deus. Você imagina se o padre Marcos chega aqui, camisa gola polo, bermuda e de chinelo para celebrar a missa. Todo mundo fala, mas esse padre está fora do rumo. Não tem a modéstia, né? Foi assim. Então agradeço a atenção de vocês, agradeço os que nos acompanham e que Deus abençoe, que nós vamos crescendo. Isso aqui é apenas uma palavrinha, uma introdução, que a liturgia é grande. Eu sugiro para vocês a introdução geral missal romano. Vocês podem comprar para ler o que é a missa, as partes da missa, tudo. Tem toda uma introdução teológica. E esse livrinho que eu estou lendo agora no programa Oração da Manhã também, gestos, sinais, essas coisas na liturgia, que é bonzinho, traz esses temas, essas coisinhas que às vezes a gente não sabe o que significa, desde o nome do Pai, o ambão, as cinzas, essas coisas, a oração da coleta, a cruz, tem todos esses ensinamentos. Como é o nome do livro? Que o senhor falou aí da liturgia? Eu sempre cito o nome dele no programa, né? Eu tenho ali no celular, posso passar para a senhora depois do nosso encontro aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Nós vamos concluir e que nós saibamos, com muito amor, levar a nossa liturgia a sério. Aqui, por exemplo, tem a alma de Cristo aqui, porque certamente o comentarista reza essa oração depois da comunhão, não é isso? De quem que é essa oração? Santo Inácio de Loyola, cujo dia agora é 31 de julho, fundador dos jesuítas, é lá no século XVI. Aí a oração, muito bom. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora, São Vicente e São Padre Pio, seja abençoada a noite de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final da vida tenhamos todos uma morte santa. Até amanhã, numa das missas.